A relação entre risco e retorno é um dos pilares da teoria financeira e desempenha um papel central nas decisões de investimento. Compreender essa relação é crucial para os investidores, gestores de portfólio e profissionais financeiros, pois ela serve como base para a alocação eficiente de ativos e a avaliação de estratégias de investimento. No contexto de investimentos, risco é a medida da incerteza associada ao resultado financeiro de um ativo ou carteira de investimentos. Ele abrange uma gama de incertezas, incluindo flutuações de preços, eventos imprevistos, volatilidade do mercado e fatores macroeconômicos. O risco é inerente a qualquer forma de investimento e não pode ser eliminado completamente. Retorno é a recompensa financeira que os investidores esperam receber por assumir riscos. Ele é representado como um ganho percentual em relação ao investimento inicial e inclui juros, dividendos, ganhos de capital e outras formas de rendimento. O retorno é a motivação subjacente para a tomada de risco nos investimentos. Isso significa que, em geral, ativos ou investimentos que apresentam maior risco potencial também tendem a oferecer maiores oportunidades de retorno. Essa relação é ancorada no princípio de que os investidores precisam ser recompensados por assumir riscos. Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, dizia que existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Viver é um risco por si só, e quando se fala em investir seu dinheiro, é preciso ficar atento ao que está em jogo antes de aplicar. É claro que há investimentos mais arriscados, como ações, e outros menos, como títulos do Tesouro Direto. Mas todos eles têm alguma chance de dar dor de cabeça, porque existe mais de um tipo de risco e quase ninguém explica isso. São 5 os principais tipos de risco: de mercado, de liquidez, de crédito, operacional e legal. O risco de crédito está ligado à capacidade de pagamento da instituição na qual você investiu ou vai investir. Você já deve ter ouvido falar de algum banco, corretora ou outra instituição financeira que faliu, não? Nestes casos, quem tiver investimentos na poupança ou em títulos de renda fixa como CDB, LCI e LCA, por exemplo, está a salvo. Isso porque esses ativos estão sob a bênção do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC. Lógico, há limites. 250 mil por CPF por instituição financeira. Outras aplicações, como o Tesouro ou fundos de investimento, não têm essa proteção. No caso do Tesouro, o risco de crédito é considerado baixo, porque quem emite é o próprio Tesouro Nacional para financiar o governo e a chance dele dar calote é bem baixa. Já nos fundos de investimento e as debêntures, um tipo de título de dívida emitido por empresas, o risco é maior. Os fundos têm um agravante. Às vezes compram papéis de vários emissores, na maior parte das vezes de empresas, para diversificar o investimento. Por isso, acompanhe de perto onde o gestor do fundo está colocando seu dinheiro. O risco de mercado é o risco de notícias ou outros fatores externos influenciarem preços e taxas que estão diretamente relacionados a seu investimento. Uma notícia pode influenciar, para o bem ou para o mal, o valor de uma empresa, preço da ação ou até valor de mercado, de um índice, IPCA, Selic ou CDI, ou uma moeda, real, dólar, euro, libra. Com o sobe e desce dos ativos, pode ser que, por exemplo, os papéis que estão dentro da carteira do seu fundo de ações caiam. Em última instância, você pode sair com menos do que investiu. Esse conceito, apesar de básico, muitas vezes é ignorado pelo investidor. Investimento não significa que você sempre ganhará algo, muito ou pouco. Você pode perder dinheiro, especialmente em produtos com maiores chances de oscilação. Todos os tipos de investimento têm algum grau de risco de mercado. O risco aqui é ganhar menos do que poderia ter recebido ou até perder dinheiro. Diferentemente do risco de crédito, que você consegue medir analisando a vida da empresa que está emitindo o papel, por exemplo, o de mercado é bem mais imprevisível, pois depende de fatores políticos e econômicos que muitas vezes nos pegam de calças curtas. Se o presidente da República fala algo que o mercado desaprova, as ações das empresas costumam cair e o dólar subir. E você, investidor, não tem muito como prever isso e nem como se proteger.
O risco de liquidez representa a capacidade de converter um ativo em dinheiro sem perdas significativas de valor e dentro do prazo desejado. Reflete a dificuldade potencial de vender um investimento quando necessário ou o custo associado a essa venda. Ativos com alta liquidez, como ações ou renda fixa, podem ser vendidos rapidamente a preços de mercado. Por outro lado, ativos menos líquidos, como imóveis ou títulos de longo prazo, podem demorar mais para serem convertidos em dinheiro ou podem ser vendidos com descontos substanciais. O risco de liquidez é particularmente importante para investidores que podem precisar de dinheiro de maneira imprevista. Investimentos com alta liquidez oferecem maior flexibilidade para responder a necessidades financeiras inesperadas. Por outro lado, investimentos menos líquidos podem exigir um planejamento cuidadoso para evitar dificuldades financeiras. Uma estratégia comum para reduzir o risco de liquidez é diversificar o portfólio, incluindo ativos líquidos e menos líquidos. Além disso, a avaliação cuidadosa da liquidez é uma parte essencial do processo de seleção de investimentos, pois permite a investidores equilibrar o potencial de retorno com a necessidade de acessar seu capital quando necessário. O risco operacional é uma categoria de risco financeiro que se refere às perdas potenciais associadas a falhas, erros, fraudes, eventos não planejados ou ineficiências em processos, sistemas, pessoas ou eventos externos nas operações de uma organização. Esse tipo de risco é intrínseco a qualquer empresa ou instituição financeira, independentemente de seu setor ou porte. Os eventos que podem desencadear o risco operacional incluem erros de funcionários, falhas em sistemas de tecnologia, eventos naturais, falhas no cumprimento de regulamentos, entre outros. Essas ocorrências podem resultar em perdas financeiras diretas, danos à reputação da organização e até mesmo penalidades regulatórias. A gestão eficaz do risco operacional serve para proteger a integridade financeira e a continuidade dos negócios. Isso envolve a identificação, avaliação, mitigação e monitoramento contínuo dos riscos operacionais. As organizações implementam controles internos, procedimentos de gerenciamento de risco e treinamento de funcionários para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos adversos. Além disso, a regulamentação financeira exige que instituições financeiras mantenham capital suficiente como proteção contra o risco operacional. A quantificação exata do risco operacional é desafiadora, mas ferramentas como modelos estatísticos e análises de histórico de eventos são usadas para estimar reservas de capital adequadas. O risco operacional é inerente a qualquer organização e se relaciona com perdas potenciais decorrentes de falhas em processos, sistemas ou eventos não planejados. O risco legal é o risco de um contrato não ser honrado. É mais comum quando envolve instituições financeiras de procedência duvidosa, que depois se mostram fraudulentas ou aqueles famosos casos de pirâmides financeiras. O jeito de evitar esse risco é aplicar em instituições financeiras que você já conheça ou que têm credibilidade no mercado. Se mesmo assim, uma proposta de uma instituição que você não conhece parecer bem atrativa, pesquise nos sites da B3, Corretoras Certificadas, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ou BC, Banco Central, se aquela empresa é habilitada para captar investimento. Um investimento pode ter um baixo risco de liquidez, ou seja, você consegue resgatar o dinheiro lá investido relativamente rápido, mas estará mais exposto a movimentos das taxas de juros, e por isso ter um risco de mercado mais alto. Portanto, escapar de um tipo de risco não significa que você irá se livrar dos outros. Alguns investimentos são mais arriscados, mas todos eles têm suas particularidades, especialmente porque não existe apenas um tipo de risco. Em resumo, o risco de crédito está ligado à capacidade da instituição na qual você investiu ou vai investir de pagar o devido. No caso do Tesouro Direto, o risco é de o governo brasileiro não pagar. No CDB, é de o banco dar o calote e das debêntures, da própria empresa emissora ter problemas. O risco de mercado está ligado ao risco de oscilações nos preços e comportamentos do mercado e seus indicadores, como commodities, ações, taxa de juros e variação cambial. É um risco de volatilidade e depende muito de condições externas.
O risco de liquidez está ligado à facilidade ou dificuldade de você converter um ativo financeiro em dinheiro sem perder o valor. Um imóvel, por exemplo, pode demorar anos até ser vendido, menos líquido. Já a poupança, o resgate cai na mesma hora, mais líquido. O risco operacional está relacionado a possíveis falhas no processo de investimento, seja na aplicação, na custódia ou liquidação de uma operação. Pode envolver falha humana sem intenção, de algum equipamento ou até fraudes.